Todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado. Me chamo Felipe Cairo. Eu irei falar sobre isso aqui, esse carinha que eu criei. Bem, de forma resumida, é tipo uma stack para desenvolvimento. Não chega a ser um framework, mas sim uma stack para desenvolvimento que você pode utilizar orientação a objetos. É isso. E também tem a parte daquela estrutura MVC. Só que os models, na verdade, eles ficam dentro de SRC, que é código-fonte. E neste frame, essa stack, eu tento utilizar aquela estrutura de Core, Generic e Support, que é do DDD, né, Domain Drive Design. E aqui em Core a gente tem como se fosse o nosso código-fonte, e esse código-fonte ele vai fazer interação com o banco de dados. Então eu posso ter classes aqui para transformar resultados, calcular, multiplicar, dividir, enfim, fazer o que eu quiser e eu vou entregar um resultado que vai ser em JSON, que vai ser como eu definir. Então, basicamente, essas classes aqui, elas além de trabalhar com um banco de dados, elas fazem todo o procedimento que é necessário com os dados para me trazer um resultado. Ok? Então, bora começar. Você abre uma pasta aí no seu computador, onde você coloca seus arquivos de web, com Apache, PHP, MySQL, e aqui em clone, cadê? Cancelar. Eu podia até pular essa parte, né? Mas enfim, aí você bota lá git clone e depois coloca essa URL aqui, ok? Feito isso, ele vai baixar uma pasta para você chamada Xframe. Você entra nessa pasta no terminal e digita npm install para instalar as bibliotecas npm. Claro, para utilizar isso aqui você tem que ter o que? Você tem que ter instalado o Node e o npm, que eu acredito que você tem aí. Então, feito isso, eu rodo o Compose Install, que é para instalar as bibliotecas do projeto. Feito isso, bora agora no nosso editor de código. Então aqui estamos no editor de código. Vamos rodar a aplicação aqui. Só um momento. PHP -s localhost 2.8000. E agora a gente pega esse endereço aqui, http até 8000, dá um Ctrl C. E aqui no browser, vamos dar um Ctrl V. E chegamos na nossa rota inicial, que é o nosso Hello World. Certo? Então nessa rota inicial aqui a gente tem alguns caminhos, publics, asset, que não sei o que, a gente vai entender isso agora. E agora se eu colocar /contact, eu tenho isso aqui. Esse título aqui ele foi renderizado vindo da view com HTML. A gente vai aprender como se faz isso. E vamos lá, /teste. Eu tô deixando de forma crua aqui, né? Não coloquei no view, mas para vocês entenderem como você pode pegar, por exemplo, a tradução do framework ou da stack. Se você quiser criar arquivos internacionais, você cria, digamos assim, consegue criar um documento, coloca as variáveis daquele documento e aí você consegue fazer uma versão em inglês, em espanhol, enfim. Vamos ver aqui. Vou explicar como funciona já. Então, já mandei mexendo aqui. Bem, deixe-me fazer uma coisa aqui. Não está funcionando porque eu acredito que sim, eu tenho que conectar com o meu banco de dados, gente. Só um momento aqui que eu vou dar um corte no vídeo. Eu já volto com as credenciais do banco. Vamos ver aqui onde é que tá. Tá vendo essa pastinha aqui de configuração? Você precisa abrir ela e aqui vai ter database. E aqui em database você vai colocar suas configurações de banco, tá bom? Eu vou dar um corte aqui porque eu não quero exibir minhas informações.
Então, gente, voltei aqui, né? E agora a gente vai ver se a aplicação está rodando. Perfeitamente, galera, perfeitamente. Então, vamos lá. Se eu quiser criar uma tarefa nova, eu passo create barra e o nome da tarefa. Então, eu posso colocar assunto, posso colocar acento que eu quiser. Então, galera, eu vou dar um enter e ele vai criar aqui para mim, pegar encomenda com Antônio, que foi a tarefa criada. Para mim editar essa tarefa, eu vou fazer aqui um update. Isso aqui, claro, você pode, né, fazer como você quiser. Eu vou passar o ID, por exemplo, ID 10. E agora eu vou passar o nome da tarefa. O novo nome da tarefa. Ao dar OK, eu atualizei a tarefa. E para deletar, gente, é simples, coloca a barra delete. E o ID, que no caso aqui é o 10. Esse eu não configurei o retorno, deixei aqui para vocês verem que, se vocês não quiserem configurar o retorno de forma direta, vocês podem ter essa resposta aqui, tá? Que foi deletado. Então, pode configurar, tipo, para caso se dê algum erro, essas coisas. Agora, bora voltar no nosso código aqui. Em app é onde tudo funciona, certo? É onde tem os controllers e é onde tem as views. Então, tudo acontece de forma automática. Eu tenho o not found, que é uma rota caso o arquivo não exista ou esteja vazio. Então, se o arquivo estiver vazio, não estiver configurado da maneira certa, ou não existir, ele vai aqui para o nosso not found. Por exemplo, vamos botar qualquer coisa aqui e ele não encontrado. Ok, vamos para o código. Bem, aí na parte index eu passo aqui, né, o que eu quiser passar. Se eu pegar uma consulta, eu posso colocar a consulta aqui dentro. No caso aqui, eu estou fazendo um array merge com files locate e about app. Isso são então, essas variáveis são especiais do PHP, porque elas permanecem, né, de forma inalteráveis no sistema. E aí eu consigo pegar informações. Calma que eu vou explicar onde é que isso aqui tá. Então, funciona da seguinte forma. Aqui em SRC, nós temos nosso código fonte. CO é o CO da aplicação, como eu já expliquei. E esse suporte, tipo, eu tô colocando aqui tudo que eu preciso para o sistema rodar, tudo que eu preciso de base para, né, uma função, né, chega, por exemplo, uma função qualquer para recorrer, criar links reduzidos, qualquer coisa que eu criar de função eu coloco aqui para carregar o sistema. Então, esse index que está em cada pasta é parte do sistema, mas não tem uma função especial, somente redirecionar para home. Aqui em routes eu tenho um carregamento automático das rotas, né, que aparece dentro de controller. Em header eu tenho tipo todo o cabeçalho do sistema, né? Isso aqui é para funcionar com a API, para você ter o put, ter o delete, o delete. Aqui a gente inicia uma sessão, sempre que entrar inicia uma sessão, faz a verificação de erros, né, usando a biblioteca whoops. Escolhe a língua, né? Se não tiver língua, a língua é português BR. E inclui todos os arquivos que estão dentro da pasta. Faz a configuração através, né? Procura as configurações que eu vou mostrar já já e carrega os arquivos de configurações.
e define, né, gente, se é o FT8 ou se é JSON, a saída de dados. Então esse header ele faz toda a mágica acontecer. O connect é a conexão com o banco de dados, certo? Então esse suporte ele tem esses arquivos aqui. Aí o que a gente tem? Em configuração a gente tem about app, que é sobre o aplicativo. Se tiver local, você está local, ok. Você pode definir um comportamento. Por exemplo, estamos no ambiente de desenvolvimento, certo? Aí, o desenvolvimento local, né? Se colocar produção, por exemplo, pode ser que algumas coisas você queira que não exista em produção. Então você pode programar isso, porque se tiver essa variável env for local, você toma uma atitude, se for em produção, toma outra atitude. Isso é uma coisa que você pode determinar, certo? Files locate é onde estão cada arquivo, né? Onde está o CSS, a pasta de JS, a pasta de imagem, a pasta de venda. Por quê? Porque em public eu não deixo só o CSS, JS, bababá, não. Em public eu tenho assets, que são os arquivos, né, de distribuição, CSS, JavaScript, e os arquivos de código-fonte. Até enrolei agora. JavaScript e Sass. Isso aqui, se você não quiser usar o Sass, se quiser usar o less, você pode usar o less. Mas eu acho interessante porque ele minifica o arquivo para você, né? No caso do CSS, ele deixa minificado. Aqui é um arquivo só de exemplo, tá? Só para vocês verem. E faz toda a tarefa ali que eu preciso, tanto para o Sass, CSS, né? E quanto para o JavaScript. Esses códigos que vem aqui são de exemplo, tá? Só para mostrar mesmo. Em Translate a gente tem essa parte aqui, que são partes de um sistema que eu estava fazendo. Eu decidi incluir só a exemplo, por exemplo, month, os meses, né? Ano, dia, mês, janeiro, fevereiro, bababá. Login. E lembrando que às vezes tem um nome aqui que você não quer usar. Isso aqui é só de exemplo, então vocês colocam o que vocês quiserem. Não é possível passar variáveis aqui dentro, porque são constantes. E as constantes, elas não mudam elas não podem ser mudadas. Então, por causa disso, não tem como passar variáveis. Translate, deixa eu ver aqui. E o uploads, que caso vocês forem colocar alguma coisa, seria colocado dentro de upload. Da mesma forma, se fosse enviar e-mail, teria uma pasta aqui de e-mail e vocês configurariam para enviar o e-mail a partir dentro daquela pasta, os modelos, certo? Então, bora lá. Já conhecemos a configuração, já conhecemos a pasta public com os arquivos de CSS, JS, que é para cá que eles vêm sempre. Conhecemos a pasta src. Aqui em Core eu vou detalhar mais uma coisa, eu já falei, né? Mas assim, eu gosto muito desse método aqui, dos models ficarem aqui. E o legal é que você consegue, né, fazer várias aplicações dentro de um único model. Por exemplo, read, eu quero pegar todos e limitar até 100. Ou eu quero pegar todos onde de maior para menor. Então eu posso criar vários métodos aqui para mim fazer a consulta como eu quiser. E para vocês saberem como realizar essas consultas, vocês vão aqui no Composer, não, peraí, cadê? O readme.md, e aqui fala sobre as bibliotecas que eu estou utilizando. Estou utilizando o Flight PHP para rotas, o ORM de banco de dados é o Middle e o Template Engine é o Twig. Então aqui, bora no Index. No Index eu inicio, né, usando o cabeçalho e usando as rotas. Então eu faço aqui, né, seleciono o FT8 como saída, né, de dados. E aí eu vou e configuro o Twig. E depois eu carrego todas as rotas. Então isso aqui é uma função do Flight que pega a URL atual e passa dentro da rota. E se tiver algum arquivo dentro de app, dentro de controller, né, que coincida com o nome da rota, é uma regra.
ele inclui. Por exemplo, barra contato. Aí ele vê se tem um contato.php. E aí dentro de contato você tem que ter tipo uma regra, né, que determina que aquela URL vai se chamar contato, por exemplo. Enfim. E aí você, como eu estou fazendo o Twig lá, como eu estou usando aqui o Twig, configurando, então eu configuro, né, o caminho das views aqui com Twig e tal, e uso o cache. Se eu usar aqui false, ele não vai me gerar esses caches aqui de views, mas como eu estou utilizando true, ele sempre gera tipo essas views aqui pra gente, o cache do Twig, certo? É legal usar isso já em produção, mas eu uso sempre, enfim. E eu estou fazendo um registro em flight desse view aqui do Twig, certo? E com isso aqui eu consigo usar o flight junto com o Twig. Por isso que aqui eu tenho um flight, view display, e aí eu uso esse Twig aqui e passo a data, certo? Os dados do meu array que eu vou recuperar lá na minha folha. E como é que é o sistema de views? Quem não conhece o Twig pode estranhar, mas é simples. Eu tenho aqui um documento qualquer, como qualquer outro, e aí onde eu coloco esse bloco, eu dou um nome, content, por exemplo, conteúdo, pode ser o nome que eu quiser. Onde eu coloco isso aqui, eu posso substituir essa área depois. E aqui, por exemplo, título, né? Eu posso substituir isso aqui com um bloco title. Mas esses blocos eu posso criar com o nome que eu quiser, para lembrar bem isso. Enfim. Aí aqui, tipo em contato, por exemplo, eu estou estendendo o template que eu estou querendo usar. E eu estou substituindo as informações, ó. Título, se eu não quiser substituir, não tem problema. Mas se eu quiser substituir, eu uso esses blocos e aqui dentro eu boto o HTML. Para puxar as variáveis é só passar o nome da variável, tipo e-mail, number, que eu coloquei lá. E quando você quiser passar com HTML, você tem que usar esse /HAL, porque senão vai aparecer H1 escrito e não interpretado. Então é isso, né, gente? Esse é o view aí do framework. Ainda não é um framework, né? Mas é muito bacana de se trabalhar. Tchau!